Êxodo 39. As vestes dos sacerdotes, e do azul e púrpura e escarlate, fizeram vestes do serviço para realizar o serviço no lugar santo, e fizeram as vestes santas para Arão, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o éfode de ouro, azul e púrpura e escarlate, e linho fino torcido. E bateram o ouro em lâminas finas, e o cortaram em fios para tecê-lo em azul e em púrpura e em escarlate, e no linho fino com trabalho esmerado. Fizeram nele ombreiras que se juntassem. Nas duas extremidades eram juntadas, e o cinto trançado do seu éfode que estava sobre ele era do mesmo conforme a sua obra, de ouro, azul e púrpura e escarlate, e linho fino torcido conforme o Senhor ordenara a Moisés. E prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas, como os selos são lavrados, com os nomes dos filhos de Israel, e ele os colocou sobre os ombros do éfode, para que fossem pedras por memorial para os filhos de Israel, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o peitoral de trabalho esmerado como a obra do éfode, de azul e púrpura e escarlate e linho fino torcido. Era quadrado, fizeram o peitoral dobrado. 1 palmo era o seu comprimento, e 1 palmo era a sua largura, sendo dobrado. E engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta era a primeira fileira. E a segunda fileira uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira fileira era um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era um berilo, um ônix e um jaspe. Eram engastadas em ouro nos seus engastes. E as pedras eram de acordo com os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura como em selo, cada um com seu nome, de acordo com as 12 tribos. E fizeram sobre o peitoral correntes na extremidade, trançadas como cordão, obra de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 anéis de ouro, e puseram os 2 anéis nas extremidades do peitoral, e colocaram as 2 correntes de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 extremidades das 2 correntes prenderam nos 2 engastes, e os colocaram nas ombreiras do éfode diante dele. E fizeram 2 anéis de ouro, e os colocaram sobre as 2 extremidades do peitoral na sua borda, que estava no lado do éfode por dentro. E fizeram os outros 2 anéis de ouro, e os colocaram nos 2 lados do éfode por baixo diante dele, defronte da outra juntura dele sobre o cinto trançado do éfode. E ligaram o peitoral pelos seus anéis aos anéis do éfode com um laço de azul, para que estivesse acima do cinto trançado do éfode, e para que o peitoral não se separasse do éfode, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E havia uma abertura no meio do manto, como a abertura de cota de malha, com uma borda em redor da sua abertura, para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura e de escarlate, e de linho torcido. E fizeram sinos de ouro puro, e colocaram os sinos entre as romãs sobre a borda do manto, ao redor entre as romãs. Um sino e uma romã, outro sino e uma romã ao redor da borda do manto para ministrar, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e uma mitra de linho fino, e o adorno das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e um cinto de linho fino torcido, e azul, e púrpura, e escarlate, obra de bordador, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram a lâmina da santa coroa de ouro puro, e escreveram sobre ela uma inscrição semelhante à gravura de selos, Santidade ao Senhor. E a amarraram com um cordão de azul para prendê-la sobre a mitra, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim eles fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés, e eles trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda, e todos os seus móveis, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, e a coberta de peles de texugo, e o véu da cobertura, a arca do testemunho, e as suas varas, e o propiciatório, a mesa, e todos os seus utensílios, e o pão da proposição,
o candelabro puro com as suas lâmpadas, com as lâmpadas a serem colocadas em ordem, e todos os seus utensílios e o azeite para a luz, o altar de ouro e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta do tabernáculo, o altar de bronze e a sua grade de bronze e as suas varas, e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina para a porta do pátio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes de serviço para fazer o serviço no lugar santo, e as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para ministrar no ofício sacerdotal. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim os filhos de Israel fizeram todo o trabalho. E Moisés viu toda a obra, e eis que eles a haviam realizado conforme o Senhor ordenara, assim eles haviam feito. E Moisés os abençoou,